Olá! Essa é a abertura da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Esse é um programa feito em parceria com a Cultine TV. Aqui nós vamos relembrar como foram esses 10 anos de história e é muito importante ter você aqui com a gente. Hoje iniciamos a 10ª edição da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Uma jornada que nasceu da urgência histórica de transformar o luto em luta, a memória em ação e a consciência em transformação social, principalmente um mundo marcado pelo recrudescimento da violência e pelas guerras. Nossa luta antirracista se afirma como um ato urgente de defesa da humanidade e um claro posicionamento contra todas as formas de opressão que desejam nos calar e nos apagar. Nossos passos vêm de longe. Eles ecoam os quilombos, as irmandades negras, a imprensa abolicionista, a Frente Negra Brasileira com as Rosas Negras, o Teatro Experimental do Negro, os congressos afro-brasileiros, a fundação do Movimento Negro Unificado na década de 70, as marchas contra a farsa da abolição de 1988, a Marcha dos 300 anos de Zumbi de 95 e as 2 marchas nacionais de mulheres negras de 2015 e 2025. Os coletivos periféricos, as rodas de samba, de capoeira, de jongaria. Eles vêm de Zumbi dos Palmares, de Luísa Marins, de Abdias do Nascimento, de Lélia Gonzalez, de Marielle Franco e de tantas vozes que insistiram. Nossa existência é política. O movimento negro brasileiro sempre foi pedagogia viva. Ensinou que racismo não é questão de pele, mas de estrutura de poder. Que democracia sem igualdade racial é uma farsa, que nossa liberdade só será plena quando for coletiva. Por isso, há 10 anos foi criada a campanha para ocupar março, mês que guarda o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial e o Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, com propostas e ações que lembrem, ensinem e confrontem o sistema, para unir diversos setores da sociedade, para não deixar que a data do massacre de Chapperville, 21 de março de 1960, caia no esquecimento, nem que a diáspora africana seja narrada apenas pela dor, mas também pela potência. Essa edição comemorativa celebra uma década de ocupação antirracista do tempo e do espaço. Uma década em que mostramos que a luta contra o racismo é também a luta contra o machismo, a LGBTfobia, a violência do Estado e a destruição dos territórios indígenas e quilombolas. Uma década em que aprendemos: ninguém liberta ninguém. Nós nos libertamos juntos. Nos próximos 21 dias teremos debates, saraus, oficinas, intervenções artísticas, cortejos e atos públicos. Cada atividade é um compromisso com a descolonização do saber, com a justiça reparadora e com a construção de futuro onde nenhuma vida negra ou indígena seja descartável. Que esta abertura não seja só um começo, mas um reencontro. Um chamado para lembrar quem veio antes de nós, para agir no presente que nos cabe transformar e para sonhar juntos o amanhã que estamos plantando hoje. Luciene, há exatos 10 anos essa campanha nascia. Como é que foi elaborar um projeto tão incrível e qual era o cenário, o contexto para o surgimento dessa ideia? Então, a gente estava no momento, 2016, que não estava acontecendo mais as marchas do 20 de novembro, não estavam acontecendo ações coletivas, eram ONGs separadas, cada um no seu canto. Então, aquelas lutas coletivas, elas não estavam acontecendo. A gente estava tentando construir pelo Fórum de Mulheres Negras, o Fórum de Mulheres Negras com a LERJ, para que a gente fosse intervir em processos, em leis, em orçamento, e nada estava dando certo. Então, fiquei imaginando que, para discutir as políticas, as questões que envolviam
a nossa população negra, todo mundo só fazia ações ou discussões em novembro. Como se nós, população negra, a maior parte da população brasileira, 56%, fôssemos assunto de um mês só. Quando a gente tinha tantas coisas, tantas datas, tantas discussões que envolviam a questão racial, as relações raciais. Então, eu pensei, que outra data, né? 21 de março era uma data que quase ninguém falava, ninguém lembrava, que era o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, discriminação do racismo, que era uma data absolutamente importante que falava da diáspora africana, né? Quando, em 1960, 63 jovens foram assassinados pelo apartheid numa passeata absolutamente pacífica contra a obrigatoriedade do CART, né? E mais de 180 jovens foram mortos. E só 5 anos depois a ONU decretou esse dia, porque até então ela não se manifestava contra o apartheid. E esse é um tema em que eu liguei para uns 7 amigos de universidades em que cada um estava fazendo uma coisa muito isolado. Falei assim, que tal a gente fazer durante 21 dias? Isso conversando, pensando isso com uma amiga do Fórum de Mulheres Negras, ela falava, que ótimo! E a gente eu elaborava coisas, e eu fui ver isso, e cada pessoa que eu falava, ela se entusiasmava, porque não estava acontecendo nada no seu local de trabalho, de estudo, de pesquisa. E cada um dizia assim, junta mais essa pessoa. E o grupo de WhatsApp foi crescendo, e a gente acabou, para construir isso, fazendo uma plenária no IFIX, em que mais de 80 pessoas estavam na plenária, e eu levei um susto. Com que você mobilizou, né? Pois é, porque... E aí eu tive a certeza que o meu incômodo não era só meu, era de todo mundo que queria fazer essa discussão de forma mais coletiva. Então, essa coisa só deu certo porque muita gente queria isso. Mas o que também surpreendeu para mim é que não acabou naquele ano. Porque aí terminava, todo mundo falava, e o ano que vem? Eu falava, gente, vai ter ano que vem. E 10 anos se passaram. E existia em você, assim, uma inquietação por esse contexto político, social de 2016, assim? Você acha que você foi motivada também por um cenário que você percebeu ali naquele momento? Nesse período, algumas coisas estavam acontecendo, né? Eu tinha ido no ano anterior, eu tinha ido para o Canadá, no Quebec, ver como eram as discussões de um país em que a importância de ter pessoas de vários outros países para aquela contribuição cultural era muito interessante. E também, nesse ano anterior, 2015, tinha tido a Marcha de Mulheres Negras. Eu tinha ajudado a construir aqui no Rio, mas na data da marcha eu não estava aqui, estava no Canadá. Mas eu assistia, e tudo que acontecia eu mandava, colocava nas redes, e aquilo foi de uma importância tão grande que mobilizou algumas das questões que as mulheres negras colocavam, que é mais espaço no poder, as discussões sobre a violência, porque várias políticas que são para as mulheres muitas vezes não chegam até as mulheres negras, né? Então, e essa movimentação também fez com que mais mulheres, por exemplo, aparecessem como candidatas, né? Que era algo absolutamente... eram mínimos, eram poucas pessoas. Tinha também as discussões sobre a democracia, com aquele momento político que estava o país. Então, a gente trazer essas discussões mais cotidianas era uma necessidade grande, porque a luta contra o racismo, ela não é uma questão interpessoal. Como está a educação se não discute as relações raciais? Sim. Como é a questão de saúde se não pensa sobre essas coisas? A própria pandemia mostrou
como as diferenças das relações raciais incidem sobre todas as políticas. Então, pensar sobre todos os aspectos, sobre o trabalho, sobre a questão do sistema prisional, onde as mulheres, principalmente depois desse momento da luta dentro do Estado sobre o ataque às drogas, só que era um ataque às pessoas e às favelas, e principalmente prendendo mulheres, namoradas ou mães ou parentes daquelas pessoas para chantageá-las, para dar respostas que o Estado queria dar. Então era um momento muito de que a gente precisava unir forças. E aquele momento anterior, antes das eleições, das eleições democráticas, em que a gente fazia discussões coletivas nos bairros, ela estava esvaziando naquele momento. As pessoas estavam deixando de discutir críticas sobre os acontecimentos para ser novamente ouvintes e obedientes. Então, acho que essa questão precisava acontecer. Então, é por isso que eu acho que as pessoas estavam querendo fazer coisas juntas, mas não estavam conseguindo fazer. Sim. E era interessante que comecei com as pessoas que eu conhecia, né? Eu trabalhando na FRJ, eu procurei pessoas da UERJ, da UF, da Rural, e aí começaram a questionar, mas só a universidade? E eu pensei, mas é só o que eu achava que ia dar. Então, havia tantos outros aspectos e pessoas, e é interessante como, hoje em dia, onde apresentam mais atividades são justamente pessoas ligadas às escolas ou às universidades. É justamente onde a gente deve incidir para comprometer o futuro e trazer mais criticidade para essas pessoas, né, futuros cidadãos adultos que vão estar aí. Perfeito, Lu. E agora, olhando para trás, como é que você se sente sendo a intelectual, criadora, inspiradora dessa campanha? Não, porque, gente, a Luciene, ela une, assim, 1000 facetas. Mulher, mãe, bailarina, psicóloga que luta pela saúde da população negra, uma das elaboradoras da banca de heteroidentificação da UFRJ, feminista, além de ter criado e nutrido os 21 dias de ativismo. É tão interessante de que essa coisa de instigar as pessoas a pensarem além do que é a população é muito legal. E, na verdade, eu me sinto muito feliz de chegar a esses 10 anos. Significa que tem mais pessoas discutindo isso. A primeira edição foram 103 atividades. A segunda já foram 150 alguma coisa. Ano passado foram quase 500 atividades. E a gente, a partir de 2019, nós tivemos atividades em Londres, na África do Sul, e ano passado teve Mali participando, então a gente conseguiu fazer em muitos lugares. Então essa questão real da diáspora, da campanha dos 21 dias, é muito interessante. A gente descobriu pelos companheiros lá do Reino Unido que lá tem uma praça com um monumento do massacre de Chapperville. Então, a gente precisa trazer essas questões de volta, porque o racismo é internacional. Então, a gente precisa fazer essas lutas coletivas. É resgate de memória também, né? Resgate de memória e falar que quando a gente traz uma questão que não é só pessoal, ela é toda uma construção dessa sociedade, né? Ela faz o traço em que marca essas pessoas, inibe sua ascensão, inibe seus espaços do ir e vir, e inibe a própria questão da construção do que é a ciência se não pensa sobre isso. Então é uma questão limitada. Então, fortalecendo as culturas, né? Deixando de ser a Secretaria de Cultura para ser as culturas. Então, esse tipo de movimentação, ela dá um aquecimento no coração, porque
quando eu pensava nas questões que envolviam o Luan, né, meu filho, eu ficava pensando como é a educação para ele, que lugares, que cinema, que livros. Então, quando a gente pensa nessa discussão dessa sociedade, pensando das relações raciais e pensando dos mais diversos olhares, eu fico muito feliz que mais gente esteja ligando, olha, eu vou construir, eu vou fazer, e que isso está aumentando. Então, são tantas cidades acontecendo, tantos lugares, que algumas atividades que a gente fazia aqui no Rio, a gente falou, não, façam a marcha, a marcha da Pequena África, em todos os lugares da Pequena África, em todas as cidades, os estados, onde é que essa população está historicamente. Então, eu fico muito feliz de que isso vai para além, assim, do que esteja fazendo. E é engraçado que muita gente diz assim, por que só 21 dias? Eu falei, porque isso é um início. Você pode fazer isso, sim, em qualquer data, mas que isso é uma movimentação importante para marcar o dia 21 de março. E é muito interessante essa dinâmica de concentrar em poucos dias, né? É como se criasse um desafio mesmo para as pessoas. Essa dinâmica é bem interessante. Agora eu queria te fazer mais uma pergunta em relação a esse processo, né? De 10 anos atrás, algumas transformações aconteceram no pensamento das pessoas e a campanha ela é também responsável por essas mudanças. Assim, você percebe uma diferença entre os desafios de 10 anos atrás e de agora? Essa mudança de pensamento, ela realmente foi efetiva, ou você acha que você enfrenta agora outros novos desafios em relação a 10 anos atrás? Como é que é isso para você? O cenário está muito diferente, a quantidade de pessoas que são mobilizadas por essa campanha é maior. Mas como você vê essa diferença de 10 anos para cá? Então, ela é maior porque antes eram alguns professores que queriam fazer essa discussão nas suas escolas estavam isolados. Hoje tem até uma tentativa de algumas secretarias tomarem para si, mas qual é o problema disso? É que não tornam isso uma política de Estado, não tornam isso movimentando o orçamento, movimentando a formação. Então isso é um problema, mas cada vez mais isso está acontecendo. É também muito bom porque se a gente estava tentando mobilizar as mulheres para estarem mais no poder, serem eleitas, à medida que foi passando, isso foi crescendo. Em compensação, uma discussão se faz agora, que é a violência política. Então, ela vai acontecendo. A gente também discutia sobre a violência contra a mulher. Nesse momento, nós estamos numa epidemia de feminicídio. Então, a gente tem... E esse feminicídio acontece também, principalmente com as mulheres negras. Sim. Então, a gente está caminhando e outras questões vão aparecendo. Sim. Mas a gente precisa enfrentar essa discussão cotidiana. A gente viu, por exemplo, no meio da campanha, teve a pandemia. E a gente viu que quem mais estava morrendo era a população negra e quem mais estava menos vacinada era a população negra. A gente viu também que as empregadas domésticas se viram obrigadas a ir trabalhar quando a gente tentava fazer com que elas recebessem mesmo em casa. E foi o que aconteceu com a Mirtes, né, que teve o seu filho morto por uma absolutamente imprudência, falta de sensibilidade da sua patroa, no meio dessa pandemia. Uma das graves consequências do racismo, né? Exatamente. E a primeira pessoa a morrer foi uma mulher negra, empregada doméstica aqui no Rio de Janeiro. Pelo menos que a gente tenha notícia. Mas tem isso de ter essa discussão melhorada para dentro das escolas, a gente consegue ver uma caminhada maciça hoje da campanha, da marcha, né, que a gente faz no dia 21 de março na Pequena África, personagens que vão aparecendo, e esse ano a gente vai pegar esses personagens e estarem lá através de atores, né, da Escola de Teatro Martins Pena. Então,
a gente vai mobilizando, crescendo. Depois da pandemia começou a ter coisas virtuais, então a gente pode elencar dentro dos estados, dentro de outros saberes. Então, é muito excitante a gente conseguir fazer isso. E a agenda também, né? A gente foi modificando a agenda, construindo espaços para que as pessoas possam trocar mais com a gente. E para você, Lu, qual a importância da campanha hoje? Num contexto com tantas dificuldades, né? No cenário internacional, nacional, sendo esse ano um ano político. Então, a gente está num momento de muita violência de vários lados, né? E a gente precisa manter a discussão sobre a voz das pessoas, essa voz da população negra muitas vezes silenciada. Então a gente precisa manter essa voz coletiva, porque aí fica mais forte. A gente está nesse contexto de tanta violência dentro das comunidades, das favelas, a população encarcerada cada vez com menos direito. Já teve proposta, inclusive, de não ter mais escolas, não ter mais esse movimento dentro das cadeias, o que é muito ruim. Desumanizando, né? Desumanizando completamente. E a gente sabe que a nossa população está lá, né? E também esses dados sobre mortalidade materna, por exemplo, é um dado que sempre é apresentado e não há nenhuma movimentação para diminuir esses dados, que quem morre mais são as mulheres negras. Então a gente precisa das mulheres negras nos espaços políticos para essa voz aparecer. E não adianta representar a nós se a gente não está lá para representar por nós mesmos. Sim. Então a gente está no ano político em que, de novo, a importância de ter mulheres negras sendo eleitas é muito grande. A gente não pode ser o maior contingente populacional do país, 28% da população brasileira, e não estarmos representando lá. Então isso precisa ter o maior número de mulheres negras e de negros dentro das universidades. O espaço onde, o que você vai passar para essas pessoas, né? Que conteúdo é esse que você vai passar? Isso importa. A representação não só da entrada de negros na universidade, mas a representação de quem propõe a pauta sobre a discussão da ciência. Então, a gente está nesse momento de que precisamos falar sobre isso, sobre as relações. Então, eu acho que a campanha tem esse desenho, que é poder falar sobre todos os aspectos. A gente vai falar sobre aquecimento global, mas como é que está essa população negra, que onde vai ter essa entrada, perda dos espaços para dentro, a entrada das águas, é justamente para essa população negra e pobre, né? Quando a gente vai falar de várias das questões que envolvem políticas públicas, falta de saneamento, que colocam para privatização, a gente fala também do racismo ambiental. Então a gente está num momento que precisamos colocar essa pauta em primeiro lugar. Somos o maior número. Então, poder fazer isso para essa população é poder fazer para todo mundo. Exato. Então a gente está nisso. Para mim, eleger mulheres negras é uma prioridade. Falar sobre esse tema dentro da saúde, da educação, dentro do emprego, são prioridades, porque a gente precisa estar nesse lugar para literalmente fazer esse espaço, esse país, uma democracia. Não falar disso é não ser democrático. Não falar dessa violência cotidiana que está dentro da nossa população. Dentro desse massacre, parecia um recorde, né? Nosso governador quer quebrar recorde de matança nas favelas. Então, a gente tem que terminar com esse tipo de aspecto. E a gente precisa colocar isso na pauta do dia. Então, esse é um momento bom de fazer isso, esse é um momento importante de fazer isso. Então, eu espero que a gente possa jogar esse tipo de discussão para todos os espaços, para todas as pessoas e fortalecer
aos nossos e aos que vêm, né, para isso. Você está falando sobre mecanismos de defesa, né? Então, é importante as pessoas entenderem o ativismo, né, e essas campanhas de ativismo como uma forma de levantar e exaltar movimentos organizados, né? Movimentos organizados que são movimentos de defesa das populações, né? Onde existe um movimento organizado, essa população ela tem mais reação às diversas formas de violência que estão acontecendo hoje no mundo, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, a década de 70, 80, havia uma movimentação das mulheres negras contra a esterilização, né? Porque havia uma movimentação em que a pobreza significava o útero das mulheres, né? Então, não ter filhos, essa população não ter filhos, né, indígena e mulheres negras, significava que poderia ter um poder. A pobreza, o Estado dependeria disso. Então, houve uma movimentação contra a esterilização das mulheres. Era o direito delas terem quantos filhos se quisessem, né? Então, também é uma movimentação sobre o aborto que a gente não conseguiu ainda avançar, mas pouco a pouco, de certos direitos a gente consegue. Houve uma movimentação sobre a violência policial da década de 70, quando teve a construção de uma frente, que foi o Movimento Negro Unificado, em 78, por conta da violência policial. A gente, em 1988, também fez uma marcha contra a farsa da abolição, justamente porque o governo queria fazer uma homenagem à família imperial, ao invés de falar dessa movimentação que foi a população negra, e já tinham muito poucos escravos naquela época. Então essas movimentações coletivas sempre foram muito importantes, né? E a gente poder dar esse salto, 2013 era aquela discussão sobre o passe livre, de ter o ir e vir. Então tudo que a gente constrói coletivamente, a gente dá alguns passos. A gente pode lembrar de uma data que dentro das 21 dias a gente tem sobre a morte de Marielle. Marielle saiu da atividade dos 21 dias quando foi executada. Uhum. Isso, ao invés de semear, porque era tida como a mais frágil dentro daqueles parlamentares que se queria eliminar, e conseguiu frutificar uma discussão que envolvia não só mulheres no parlamento, mas mulheres negras no parlamento. Então foi um coletivo de coisas que fez o Fórum de Mulheres Negras, por exemplo, falar votar em pretas. Então, tudo que a gente constrói coletivamente, a gente pode dar esse desenho. Se dentro dos Estados Unidos o movimento de direitos civis pôde fazer uma construção de mudanças de paradigma, até quando a Rosa Parks fala, não vou levantar do ônibus, isso vira um movimento coletivo para ninguém pegar o ônibus, andavam todos a pés até que mudaram esse tipo de lei. Então essas construções coletivas, elas valem a pena, porque fica um sentimento de não estou sozinho, estou construindo coisas. Uhum. Se a lei, por exemplo, 10.060, então, havia uma lei de 2003, ela veio muito tempo antes de discussão, né? O Emetério, ele era um professor do início do século XX que já trabalhava com essas questões da escola negra, Abdias. Então, o teatro negro, ele foi uma movimentação que trazia várias discussões junto. Então, poder trazer esses elementos que envolvem a democracia, envolvem as discussões coletivas, pensando nesse cenário hoje que tem um país parecendo pirataria, né, que tira um presidente de um lugar para outro e que faz a chantagem de territórios que nem a Rússia com a Ucrânia, e quando muitas coisas estão acontecendo também na África e não é falado, então são coisas que a gente precisa unificar essas nossas populações para essa movimentação. As mulheres fizeram a passeata sobre a questão do feminicídio, né, porque está muito séria, e essa movimentação das mulheres vão fazer a diferença
para a gente eleger determinadas coisas de mudanças estruturais. Ter uma lei não significa que tudo vai ser resolvido, mas significa que há um elemento a partir de então para fazer essas mudanças. Mas não há mudanças se a gente não fizer construções coletivas. E a gente está cada vez mais colocando contra a parede o que a gente quer de democracia, o que a gente quer sobre discussões coletivas, que país que a gente quer. Então, para anos atrás, as figuras negras estavam sendo retiradas, colocadas em outro lugar. A fala sobre mulheres estava sendo censurada, né? Censurada, discutida, desqualificada. Sim. Vestir rosa, vestir azul. Eram muitas limitações, né? Muitas limitações, muitos senões, como se a gente estivesse num desenho, e que, inclusive, as pessoas não podiam ser suas próprias religiões. As violências contra as casas de santo, né? As agressões. Então, a gente precisa realmente colocar que democracia que a gente quer para essa discussão. Então, ter a discussão sobre o racismo, mais do que sobre as relações raciais, de que todos precisam ter esses espaços, e colocar isso sobre todos os aspectos, sim, vai fazer uma diferença grande para a gente. Eu acho que se a gente consegue colocar isso nesse elemento de discussão de todos os aspectos, eu acho que fica melhor, ou pelo menos uma semente em cada pessoa que a gente troca. Muito bom. As pessoas precisam entender o cenário, né? E como as questões elas se unem, e lutar contra o racismo nada mais é do que garantir o direito de todas as populações, né? E muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Entendem a democracia como algo muito limitado, né? E não conseguem entender que essa luta é uma luta que, por mais que não atinja, de repente, ao seu pequeno mundo, ela vai te atingir de alguma maneira em algum momento da vida, né? Uhum. Em espaços variados. É interessante como na pesquisa que a gente fez na UFRJ, as pessoas não conseguiam ver o racismo sendo um dos elementos. No entanto, a maioria das pessoas que se disseram vítimas do assédio eram mulheres negras. Então, muitas vezes as pessoas não entendem que esse processo atravessa a trajetória profissional. Exato. Ela atrapalha muito dos outros campos, mesmo não sendo diretamente colocado como uma intervenção pessoal. Essa sensibilização e essa reflexão, elas são coisas que eu posso falar assim com testemunho pessoal, né? Porque você é uma das grandes inspirações na minha vida. Eu, quando me vejo artista, mobilizadora, ativista, eu sempre penso no legado, na história de luta que você construiu, assim como as nossas companheiras assim da sua geração, que são minhas mestras também. E é muito bonito quando eu encontro artistas, psicólogas, jornalistas, pessoas do meu convívio, e elas falam o quanto que o seu ativismo, o seu pensamento, as suas palavras, elas são inspiradoras e são referência. Então, eu quero te agradecer por esse momento, por esse movimento, e a gente pode dizer que essa campanha ela se estruturou muito bem nesses 10 anos, que você fez grandes transformações, incentiva que a gente continue, e a gente vai continuar junto com você, firmes e fortes, viu? E agora a gente vai ouvir outros alicerces importantes que você ajudou a mobilizar e você está trabalhando junto, fortalecendo, que são também muito importantes para esse pensamento. E a gente segue entendendo um pouco mais dessa trajetória. Vamos ouvir alguns outros pilares dessa construção?
Quando eu penso sobre a história do movimento negro no Brasil, eu lembro sempre de uma frase do Abdias Nascimento, que nasceu no dia 14 de março e que tem a sua memória celebrada durante os 21 dias de ativismo contra o racismo. Ele diz que desde que a primeira pessoa negra chegou escravizada no Brasil e começou a lutar contra aquela condição a que ela era submetida pela escravidão, a gente já pode pensar em movimento negro. Então, eu acho que essa frase, essa formulação do Abdias é muito importante para nos ajudar a pensar que há uma tradição de luta contra o racismo que se constitui aqui no Brasil ao longo da história. Nesse sentido, essa tradição de luta vai ganhando, vai tornando possível formas específicas de organização, de articulação ao longo do tempo e do espaço, em diferentes lugares. Por exemplo, o dia 20 de novembro, como o grande dia de celebração da consciência negra no Brasil, vem do Rio Grande do Sul, vem de uma proposta lá em 1971 do Grupo Palmares, sob a liderança do Oliveira Silveira e de várias outras pessoas que se organizavam, se articulavam ali em torno do teatro no início dos anos 70, e ali começaram uma campanha para construir o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, que vai ganhar esse contorno posteriormente no final dos anos 70, em 1978, numa das primeiras assembleias do Movimento Negro Unificado, que foi realizada em novembro de 78 na Bahia. Então, ao longo do tempo, desde a chegada ao Brasil, passando por todo o final do século XIX, início do século XX, é um processo de organização política das pessoas negras lutando contra o racismo no Brasil, e em diferentes momentos essa organização, essas formas de organização vão ganhando contornos diferentes. A gente tem um boom de organizações, um número muito grande de organizações que se constituem a partir, sobretudo, dos anos 1970, que na minha tese de doutorado, no meu livro O Mundo Negro, eu chamo de movimento negro contemporâneo, ali a partir dos anos 1970, na luta contra a ditadura militar que existia no Brasil naquele momento. E já no século XXI, um marco importante dessa nova forma de se organizar para lutar contra o racismo aqui no Brasil, um marco que me parece importantíssimo, é justamente o 21 dias de ativismo contra o racismo. Esse movimento que surge ali em 2016, sob a liderança da Luciene Lacerda, e desde então essa campanha que surge a partir de uma pessoa que propõe a outras pessoas se organizarem em 21 dias durante o mês de março contra o racismo no Brasil, mobilizando pessoas, articulando instituições, primeiro no âmbito da academia, mas rapidamente ganhando a militância do movimento negro como um todo, para essa causa, para essa forma de fazer a luta contra o racismo no Brasil. Esse 21 de março traz um elemento que me parece uma novidade naquele momento e que tem uma potência muito grande para a articulação da luta contra o racismo no Brasil, que é justamente essa chamada à organização e à manifestação política pública de setores da população negra durante o mês de março. Como eu disse antes, o dia 20 de novembro, o mês de novembro, que se constituem como espaço-tempo fundamental para a luta contra o racismo no Brasil desde os anos 70 do século XX, acaba concentrando as atividades, as manifestações contra o racismo no mês de novembro. O que também é muito comum, por exemplo, em outros países na diáspora africana, como no Reino Unido, por exemplo, se celebra lá o mês da consciência negra deles, que é o Black History Month, em outubro. Então, todas as atividades acabam sendo restritas ali ao mês de outubro. Nos Estados Unidos, o Black History Month é em fevereiro. Então, acaba que você tem uma concentração muito grande das manifestações em fevereiro. E há um dia internacional, que é o 21 de março, que se constitui ali nos anos 60, em 1966, pela Assembleia da ONU, da Organização das Nações Unidas, que determina essa data, 21 de março, como o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, em função do massacre de Sharpeville, que acontece na África do Sul em 1961.
massacre terrível da polícia do Apartheid, que mata 69 pessoas e deixa mais de quase 200 de feridos, uma história terrível, mas que marca profundamente a luta contra o racismo no âmbito da África do Sul e que vai ganhar esse caráter internacional ainda nos anos 60. Então, ao reivindicar aqui no Brasil o 21 de março como também uma data importante para a mobilização, para a articulação da luta política contra o racismo, Luciene e essas pessoas que se organizam em torno do 21 de março, dos 21 dias de ativismo em março, vão tornar possível que essa discussão ganhe um contorno internacional que me parece fundamental, porque toda minha teorização, né, toda a produção intelectual que eu tenho realizado ao longo das últimas décadas sobre a história do movimento negro, sempre considero o movimento negro como um movimento transnacional, na medida em que o racismo não pode ser restrito a um espaço territorial específico, a uma nação, a um território específico, o antirracismo também não pode. E trazer o 21 de março, essa luta internacional, esse dia internacional, essa mobilização ao longo do mês de março, além de provocar possibilidades de reflexão sobre a luta contra o racismo em outro momento que não seja o mês de novembro, como em geral fica restrito, traz esse elemento transnacional, que me parece fundamental para nos ajudar a entender essa luta contra o racismo que acontece em todo o mundo. Então, o 21 de março é uma potência, né? É uma ideia que aglutina, que reúne, que articula num momento diferente do ano, que não é o mês de novembro, e que torna possível uma construção mais ampla, internacional, buscando a celebração da luta contra o racismo, não só aqui no Brasil especificamente, mas pensando a luta contra o racismo em todo o mundo. O conceito de raça é uma construção política, cultural, histórica, muito recente na história da humanidade. É algo que se constitui a partir do século XVI e que vai se consolidar no século XIX com o imperialismo europeu. É uma forma de estabelecer uma hierarquia entre sujeitos diferentes a partir de determinadas características que são fenotípicas, né, na aparência, mas também são culturais, tem a ver com a forma como determinados grupos são vistos a partir das lentes do colonialismo, né, do poder colonial, do poder imperial, que ali no final do século XIX vai se consolidar na Europa Ocidental. E esse poder colonial vai impor essa hierarquia em sujeitos, né, entre sujeitos de todo mundo, e vai usar a linguagem, né, para constituir esse conceito, né, que vai articular esses elementos que dizem respeito à aparência, a forma como as pessoas são vistas, mas também a elementos culturais, históricos, religiosos de determinados sujeitos pelo mundo. Então cria-se uma hierarquia, e essa hierarquia só faz sentido no contexto do imperialismo europeu a partir da supremacia branca. Então se estabelece uma supremacia branca e se racializa, se utiliza essa ideia de raça para legitimar essa hierarquia, essa desigualdade, né, colocando os brancos superiores em relação aos outros povos e demarcando ali essa inferiorização, essa hierarquização a partir desse conceito de raça que se consolida ali no século XIX, na mesma época em que se consolidam também na Europa Ocidental outros conceitos que são importantíssimos para nos ajudar a pensar as sociedades contemporâneas, como a ideia de nação, que também vai se consolidar no século XIX, como a própria ideia de classe, que também se articula, se constitui também naquele contexto europeu do século XIX. Muita gente fala também da ideia de gênero. Então, são ideias que vão se constituindo naquele contexto e que vão estabelecendo essas hierarquias que ajudam a gente a entender as sociedades contemporâneas. E o racismo é um sistema de poder baseado nessa ideia de raça. Então, você tem um sistema de poder, uma relação de poder que se constitui a partir dessa dominação colonial, a partir desse imperialismo do século XIX, que impõe esse sistema de poder ao resto do mundo, né? Uma supremacia branca e a hierarquização racializando as outras populações não brancas pelo mundo afora. Ao mesmo tempo em que há racismo, há o antirracismo, há a luta contra o racismo, há em todo o mundo pessoas que se articulam, que se mobilizam e que lutam contra essa hierarquia, contra esse sistema de poder que é o racismo. E o 21 dias de ativismo contra o racismo aqui no Brasil é um exemplo dessa luta contra o racismo no século XXI.
mulheres negras são um dos principais grupos populacionais brasileiros. É um grupo bastante importante na estrutura política, social e econômica do Brasil. E, por outro lado, também é o grupo que é mais afetado por todas as dimensões das desigualdades baseadas na raça. Essa experiência de mulheres negras como sujeitos políticos que precisam enfrentar o racismo patriarcal cis heteronormativo nos mostra a dimensão dos problemas que elas enfrentam. Destaco aqui a violência, não só a violência intrafamiliar e doméstica, mas as violências que elas enfrentam nos territórios, a violência sexual, até o feminicídio. Todo esse processo é resultado de um controle sobre as mulheres e sobre seus corpos muito agudo, né? Então, diferentes camadas de sujeitos que vivem nessa sociedade vão produzindo esse controle por meio da violência. Daí, mesmo com estruturas muito importantes de leis políticas, absolutamente nada disso enfrenta o que vivem as mulheres cotidianamente. E cabe lembrar que isso, além de fazer parte desse controle contínuo social sobre as mulheres, esse controle está baseado nas práticas racistas. Então, são as mulheres negras, então, que sofreram mais, em maior proporção, todo esse processo violento. E serão também obrigadas a viver em contextos e em territórios mais violentos do que outros. Essa perspectiva nos faz pensar que é necessário olhar para as mulheres sobre a sua potencialidade, do que elas são capazes de fazer e que já fizeram, no sentido de estruturar novas formas de viver, novos modelos de relacionamento, novas formas de fazer valer os seus direitos nesse processo. Então, desde 25, a gente viu a manifestação da Marcha de Mulheres Negras contra o racismo, por reparação e deviver. E agora a gente cai de novo numa expressão política importante, que é a campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Essa contínua ação política, ela vai revelar também que há outras camadas de que mulheres enfrentam no campo do racismo, assim como a população negra de modo geral, e que essas camadas vão se estruturando ao longo do tempo, parecendo coisas novas, mas estão aqui historicamente há muito tempo. Uma delas é o racismo religioso, outra vez afetam especialmente mulheres negras, porque além de criarem, recriarem uma maneira de viver e de se relacionar politicamente, incluindo também uma proteção, segurança ao seu grupo, né, à população negra de modo geral, elas são afetadas por esse processo de maneira desigual e perdendo territórios, perdendo seu patrimônio material, perdendo a sua capacidade de articular esforços comunitários e manter viva centenas de pessoas em relação não só à fé, mas também a todo o contexto comunitário da qual elas protegem, cuidam, arregimentam recursos, organizam informações, apoiam a relação entre Estado e sociedade nesse campo, oferecendo a sua instituição como uma instituição que pode ajudar e apoiar o Estado na busca da saúde, da educação e de outras formas, né? Especialmente hoje, com uma pressão enorme do enfrentamento à fome, e elas estão nessa linha de frente. De outro lado, o racismo religioso também expressa uma forma política de combate à organização da população negra, trabalhando justamente a violência sobre outro aspecto, né? A violência do medo, de ser atacado, de ser negligenciado, de ter seus pertences perdidos, de não poder expressar sua fé,
Então, ela tem também uma dimensão epistemológica, ela também tem uma dimensão filosófica, ela também tem uma dimensão de crueldade no sentido de fato, afetar o sujeito individualmente naquilo que ele importa, né? Quer seja, a sua fé, a sua crença, a sua maneira de pensar, de viver, da maneira de se expressar em seu corpo e também na sua religiosidade, ou no seu, chamaria aqui, no conjunto de valores que ele expressa a partir dessa religiosidade também. Então, esses dois pontos, né, como vivem as mulheres e que outros tipos de perspectivas o racismo se apresenta, elas não são novas, mas elas são reiteradamente renovadas no sentido do ataque da sociedade, do Estado para esses grupos. Então, além disso, a violência, né, a violência policial, a violência do Estado, é outra fachada enorme que vai afetar, sobretudo, as mulheres, não só porque são mães, familiares, mas também porque isso quebra o direito ao futuro, o direito a pensar uma vida digna, quebra sonhos, quebra, sobretudo, a segurança, né, de quem é que vai te proteger, quem é que pode te proteger, né? Porque não se trata dos ambientes discriminatórios ou violentos, mas se trata de um Estado que nega a essas pessoas toda e qualquer possibilidade de vida. A campanha dos 21 dias projeta para essa sociedade outras oportunidades. Que oportunidades são essas, né? Do encontro, do debate, da reflexão, de pensar juntas medidas, soluções para esse processo, mais do que isso, de integrar diferentes sujeitos que, abrindo mão ou não daquilo que tem produzido pelo racismo, se senta para fazer esse debate. A campanha é, acima de tudo, uma ação prática, e ninguém melhor para falar sobre ativismo concreto que uma mãe de luta. É uma felicidade estar fazendo parte, mais uma vez, dessa campanha dos 21 dias, né? Que foi iniciada lá atrás, há 10 anos atrás. Eu estava aqui falando aqui com algumas pessoas que estão como eu aqui gravando. Do primeiro dia que eu participei, lá numa instituição chamada Guibara Dudu, em Madureira. Então tem uma foto linda nossa lá. E aí a gente se dá conta que chegou os 10 anos. E esse ano de 2026, vindo participar e me dando conta que a campanha chegou aos 10 anos, tem bastante significado esse ano para mim, né? O meu filho faz 20 anos, vai completar 20 anos que foi assassinado. Enfim, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque quando essa campanha nasce, a minha participação enquanto mãe, né, que tive um filho assassinado pelo braço armado do Estado, né, estou junto de um movimento de familiares de vítima, foi uma porta aberta para a gente também combater o racismo, para a gente estar se colocando e falando desse horror que vive o Estado do Rio de Janeiro, mas tristemente o Brasil. E hoje em dia, principalmente todos os dias, praticamente todos os dias, a gente tem mulher preta que perde seus filhos. Então, assim, essa campanha fez uma diferença, né, da gente se colocar. O movimento de familiares estava lá junto, né? Se colocando, falando, fazendo roda de conversa, mostrando para outros o que é viver dentro de um Estado com essa violência, com esse racismo cotidianamente tomando conta dos nossos corpos. E quando eu me tornei vereadora dessa cidade, obviamente que essa campanha fez toda a diferença. Eu fui imbuída disso para construir a Comissão de Combate ao Racismo dentro da Câmara de Vereadores, para ser mais um instrumento junto da campanha para estar combatendo o racismo. Então, estar participando mais uma vez dessa campanha é, de fato, concordar e dizer: eu, enquanto uma mulher negra, moradora do Estado do Rio de Janeiro, combato o racismo todos os dias. E tenho muito que agradecer a Luciene Lacerda e a todos os outros que pensaram nisso. Mais um instrumento que nós, enquanto povo negro, temos para combater o racismo. Então,
Muito obrigada. Viva a campanha dos 21 dias. Vamos que vamos, porque temos aí mais 10, mais 20 anos pela frente. O racismo é uma violência que atinge a mente e a subjetividade. Nosso cuidado precisa ser integral. A campanha do 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, ela tem sido crucial na trajetória do projeto de extensão que eu coordeno na UFRJ desde 2017, que se chama Arautos do Mundo, né? Há 5 anos, esse projeto participa dessa campanha, criando atividades cada vez mais inovadoras, que envolvem diferentes linguagens. E esse projeto, ele inclui pessoas que fazem tratamento no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, coletivos indígenas e equipe antirracistas negros. Então, é muito interessante que nessa campanha a gente consegue colocar esses diferentes grupos para trabalharem juntos e criarem uma atividade inovadora, né? Na qual eles se sentem representados. Então, aproveitando a ocasião dos 10 anos da campanha do 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, eu aproveito para desejar um enorme parabéns e muitos anos de vida a todos os ativistas que fazem parte dessa campanha e principalmente a sua coordenadora, Luciene Marim. E na arena das ideias e da disputa por narrativas, o conhecimento é nossa ferramenta mais afiada. Eu sempre digo que as pessoas não reconhecem, não agradecem porque elas não reconhecem essa história. E elas não reconhecem a história da população negra no Brasil porque elas não conhecem essa história. Então nós, como educadores, temos um papel fundamental, que é levar o conhecimento às pessoas para que elas cheguem ao reconhecimento e depois ao agradecimento. E quando você fala daqueles jovens dos anos 60, lá na África do Sul, nós estamos falando desses jovens de hoje, que a cada 23 minutos é assassinado pelo Estado brasileiro. Nós estamos falando de continuidade. E o trabalho, o papel fundamental dessa campanha é trazer visibilidade de todas as desigualdades, dos sofrimentos e das violências que a população negra sofre até hoje. Principalmente a mulher preta. E por que eu gosto de falar da mulher preta? Porque você não pode contar a história do Rio de Janeiro, a história do Brasil, a história das Américas, sem passar pela mulher preta, que sempre foi a preservadora de memória. Então você falar de conhecimento, de memória, de legado, de pertencimento, é falar da história preta, da mulher preta, dos homens pretos e das crianças pretas. E o papel que nós temos como conhecedores, educadores, é deixar legado ou legados. E legado não é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. E esse é o meu objetivo. Esse é o objetivo de todos os professores que fazem essa campanha e a marcha na Pequena África. Então, quando nós convidamos as pessoas a participar deste processo, desta caminhada e de todas as oficinas que acontecem ao longo do mês de março, nós estamos pedindo para que todos possam juntos pensar, refletir e buscar soluções para acabarmos com o preconceito, com a discriminação e com o racismo. Porque não é só uma ferida, não é só uma fratura, é uma doença. E a doença se cura com conhecimento. O Cais do Valongo, quando foi feito o dossiê, foi entregue para a Unesco, ele foi considerado sítio arqueológico de memória sensível. Ou seja, fala de dor e sofrimento de um coletivo, porque não veio uma única África para o Brasil, foram várias sociedades africanas que vieram para cá. Diferentes grupos e povos com pensamentos totalmente diferentes, um modo de sentir e agir. Esse sítio arqueológico de memória sensível, que é o Cais do Valongo, foi comparado a 3 momentos importantes da nossa história, todos no século XX. A Hiroshima e Nagasaki, da bomba atômica, né? A ilha de Robben Island, onde Mandela ficou preso, né? Por quase 30 anos, e a Auschwitz na Polônia. 1.100.000 pessoas foram mortas em 4 anos de Auschwitz. E lá chamaram de Holocausto. E aqui, no Brasil, o Cais do Valongo foi reconhecido onde houve o Holocausto Negro. É bom
as pessoas sempre recordarem que foram 350 anos de Holocausto Negro. Porque quando você fala de Holocausto, você fala de genocídio, você fala de chacinas, de mortes em grande quantidade. A população negra, só durante a viagem do século XVI ao XIX, foram mortos quase 2 milhões de africanos. Ao chegar nas Américas, muitos morriam no desembarque. E muitos morriam durante a viagem para suas fazendas ou locais de origem, onde seriam depois vendidos. A mortalidade de crianças durante o processo do tráfico transatlântico, transíndico, foram mais de 700 mil crianças que morreram nesse processo. Então, falar de genocídio é a mesma coisa que falar de holocausto, é falar de escravidão, é falar do tráfico transatlântico, porque foi uma barbárie, foi a maior barbárie da história. Porque morreram muitos adultos, muitas mulheres e muitas crianças. A população jovem negra, ela sempre, em toda a história do Brasil, foi a principal vítima desse Estado genocida. Eu queria agradecer imensamente a todos aqueles que participam, né, que doam o seu tempo e o seu conhecimento para participar do 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, que é uma data super importante, um momento fundamental para nossas vidas. Eu faço isso de coração, faço com amor, faço com respeito. Eu nunca vou deixar de agradecer a Luciane Lacerda, a Luciane Maim, como vocês queiram chamar, pelo convite. Eu fico muito feliz. Eu acho que a pessoa, quando a Luciane me convidou, ela estava fazendo assim, acho que era alguma coisa muito assim, né? Um convite de uma festa, de uma organização. Não, ela sabe a alegria que foi receber o convite. Eu acho que todo mundo que é convidado para a Luciane se sente assim, diferenciado, né? Lisonjeado, destacado, assim. Eu senti o máximo participar desse evento. E quando você entra no evento e participa por dentro, você vê assim, não, realmente é aqui que eu deveria estar. Eu estou no lugar certo. Então, eu queria convidar, inclusive, a todos que pudessem fazer essa marcha nos seus estados, municípios, nos seus lugares, não importa onde. Reúna seus amigos, seus conhecidos e fale o tempo inteiro sobre esse processo. Falar da negritude, falar da diáspora africana, falar da história negra, do agenciamento negro, do protagonismo negro, das mulheres negras, dos homens pretos, dos intelectuais, é uma coisa fundamental. Sem o conhecimento da população negra, não existiria esse lugar chamado Brasil e nenhum setor econômico funcionaria. Todas as construções que foram feitas nesse país têm a participação, o corpo, a mente, o conhecimento, a intelectualidade e o sangue negro. Os movimentos sociais, com instituições como IPCN, Crioula, Guelé 10, Instituto Marielle Franco, Mulheres Negras Decidem, são fundamentais para nos lembrar da nossa coletividade. É de grande importância a campanha 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora no Brasil. Durante muito tempo, nós tivemos a falsa impressão de que tínhamos conseguido resolver tudo em relação ao combate ao racismo. Mas ele tem muitos tentáculos e ele continua cada vez pior. O Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, IPCN, que fez 50 anos no último ano de 2025, é uma instituição do movimento negro, com sede própria na Avenida Mendes Sá 208, que lutou nos anos 70, seus militantes lutaram para derrubar e destruir o racismo no Brasil. Boa parte de todos os direitos que nós temos hoje em dia, conquistados pelo movimento negro, foi através dos militantes dessa casa. Depois, com a democratização, muitos movimentos sociais, não só o movimento negro, não só o IPCN, diminuíram um pouco a sua luta e as suas atividades. Em 2016, surge a campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, de Luciane Lacerda. E essa campanha, onde teve parceria, onde aconteceu inicialmente também no IPCN, ele veio para movimentar de novo, né, as nossas bases. Foi muito importante, está sendo importante, para que a gente entenda que a luta não nos dá trégua e que a gente não pode parar de se movimentar. Quero parabenizar a Luciane Lacerda e a todos os ativistas que compõem a campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo e que nós continuemos a fazer essas atividades, inclusive nas escolas,
onde eu, como professora, também trabalho os 21 dias de ativismo contra o racismo. E aqueles que não estão ainda, que cheguem com a gente também. As mulheres negras são a base e a vanguarda. Precisamos ser eleitas e ocupar cargos de poder. O MND nasce com o objetivo de qualificar e reposicionar o debate sobre mulheres negras e também de eleger mais mulheres negras na política institucional. É nesse sentido que a campanha de 21 dias de ativismo contra o racismo sempre foi um grande aliado, especialmente a Luciane Lacerda, desde o seu início, que está celebrando agora nesse momento os 10 anos, desde o início propõe debates sobre a multiplicidade das experiências de mulheres negras, fala sobre violência política, fala com as próprias parlamentares negras, traz discussões sobre como eleger e ampliar um maior número de mulheres negras nesses espaços. Vamos lembrar que no Brasil a gente compõe 28% da população brasileira, que é o maior grupo populacional, mas isso não é revertido nas cadeiras. Hoje há uma estimativa da gente ocupar apenas 2% do parlamento. E é nesse sentido que ter a campanha dos 21 dias é um alívio, é uma referência para a gente saber que não estamos sozinhas e que podemos caminhar juntos. Acompanhem a campanha, mantenham-se informadas, são atividades nacionais e internacionais. Então, essa campanha só cresce e é motivo de muita alegria para nós. Parabéns, 21 dias de ativismo contra o racismo. Em tempos de intolerância religiosa, vamos ouvir sobre a importância do respeito ao próximo. E isso é sagrado. Nós, do Movimento Negro Evangélico, participamos da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo desde as primeiras edições, trazendo atividades das mais variadas, desde a questão da educação, a liberdade religiosa, os trabalhos de saúde e segurança pública, tantos outros pontos que a campanha se propõe a tratar. Nós, do MNE, participamos da campanha dos 21 dias também na luta contra o racismo e a tolerância religiosa, junto com irmãos e irmãs de outras crenças e cultos, mostrando que temos mais em comum do que aquelas diferenças que nos separam. Por isso, nós do MNE nos colocamos contra o pecado do racismo. E a gente agradece também a campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo, na pessoa da Luciane e todos os colaboradores por tudo que eles têm trazido para a gente. Para fechar esse primeiro dia de reflexões, voltamos à academia. Mais uma academia comprometida com a transformação. A campanha 21 dias de ativismo contra o racismo, ela é muito importante para a história do movimento negro, essa história recente, sobretudo, mas para a história do movimento negro como um todo. Primeiro, porque ela reúne diferentes pessoas, de diferentes grupos, e pessoas também individualmente, pessoas que se mobilizavam, que queriam apresentar, né, as suas formas de luta e participar de formas de luta antirracista, e encontraram nesse coletivo que se juntou para pensar as atividades da campanha um espaço de discussão, de encontro e de atuação. A campanha dos 21 dias, ela deu chance da gente se juntar para fazer a luta juntos e, mais do que fazer a luta juntos, para tornar essa luta cada vez mais pública, mostrar para as pessoas diferentes formas de atuar contra o racismo. Foi um movimento que agregou a militância. Agora nós temos, né, uma razão para nos encontrarmos e organizar a nossa luta juntos. E a campanha ela ia nascendo desses encontros, dessas conversas, dessas combinações. É um movimento que tem características muito especiais. Ela é uma campanha muito vibrante. Os lugares onde ela se realiza, eles vão virando lugares de mobilização. A campanha
diversas das suas versões, ela articulou visitas e roteiros em espaços de história e memória negra. Que o Brasil é o país que, por mais tempo e maior quantidade, recebeu pessoas africanas escravizadas da história do mundo. Esse espaço, que é o entorno do Cais do Valongo, como um espaço que simboliza essa chegada de tantas pessoas trazidas à força do seu continente de origem para trabalhar, né, para construir esse país. Essa região pode ser reconhecida como um núcleo irradiador da Pequena África, da chamada Pequena África Carioca, que é um nome que, já no século XX, Heitor dos Prazeres vai nomear como Pequena África. Essa Pequena África que Heitor dos Prazeres está nomeando, ela não se restringe à região do entorno do Cais do Valongo. Essa Pequena África, ela abrange boa parte do que é hoje a área central da cidade do Rio de Janeiro. Chega à Praça 11, as encostas do Morro do Estácio, a Praça Tiradentes, a Avenida Passos, Rua Uruguaiana, toda uma ampla área do centro da cidade do Rio de Janeiro. E que, pouco a pouco, já naquele tempo do Heitor dos Prazeres, essas Áfricas cariocas também se espalhavam para outras regiões da cidade. Iam pela linha do trem, ocupando as regiões que mais tarde vão se chamar os subúrbios, os morros do entorno, como o Morro da Mangueira, o Maciço da Tijuca e toda uma série de regiões. O que isso tem a ver com a campanha 21 Dias de Ativismo contra o Racismo? Tem muita coisa a ver. Primeiro porque o reconhecimento do Cais do Valongo como um patrimônio mundial, né, depois de ser encontrado seus vestígios em 2011, nas obras de remodelamento da região portuária. Esse reconhecimento desse Cais do Valongo como esse lugar de memória, de presença negra africana e dessa história tão importante, tem a ver com o movimento negro. O movimento negro movimentou, de fato, mais uma campanha para que aquele cais assumisse a sua dimensão no espaço urbano do tamanho que ele conseguiu se afirmar. Eu digo que o Cais do Valongo ele tem 2 grandes reconhecimentos, e um veio antes do outro. Tem o reconhecimento da Unesco, né, que consagra, né, como patrimônio mundial, entendendo a dimensão não só local, mas a dimensão para a humanidade desse lugar, do que ele simboliza, como ele tem um reconhecimento que o antecede, quando os ativistas do movimento negro, os religiosos e religiosas de religiões africanas e afro-brasileiras, melhor dizendo, afro-brasileiras, foram lá e reconheceram aquele lugar. Antes mesmo da Unesco, perceberam a sua importância e fizeram a primeira lavagem simbólica daquele monumento. Então, a campanha, ao trazer essa região para o centro da sua caminhada, ela ressalta essa importância do ativismo, né, no reconhecimento dos lugares e no reposicionamento da história, e olha para si mesma, porque também é uma forma de atuar de maneira antirracista, valorizar, reconhecer, ocupar esses lugares e mostrá-los para toda a sociedade. A luta antirracista, ele não é uma luta de negros e negras. A luta antirracista é uma luta de todo mundo e é uma luta que deve mobilizar as pessoas não negras, porque a gente entende que o racismo ele envenena as relações sociais, ele emburrece as pessoas. O racismo ele atrapalha o desenvolvimento do conhecimento, da inteligência, das boas relações. Lutar contra o racismo é algo que vai tornar melhor a sociedade como um todo. A gente só vai conseguir mudar um comportamento, uma conduta que envenena a sociedade, que atrapalha as relações humanas, se a gente mexer nos caminhos do afeto. O afeto ele é o caminho privilegiado para a aprendizagem, portanto, para a mudança de comportamento e de postura. E quando eu digo afeto, o que eu estou me referindo é aquilo que pode afetar as pessoas, aquilo que pode modificar as pessoas. E é esse o caminho que a luta antirracista da campanha 21 Dias faz. Não existe letramento racial sem um reconhecimento tanto da dor que o racismo causa, como da maravilha, da
da beleza e da delícia que é poder viver situações antirracistas. E nesse caso é a dor caminhando ao lado da sua própria cura. A luta antirracista, ela cura uma doença social que deriva do racismo. O racismo não é uma doença. O racismo, ele é um sistema construído, ele é deformador de mentes e corações, e por isso ele deve ser combatido para ser destruído. Mas a grande cura para as dores do racismo é a luta antirracista. E é nisso que a campanha aposta, né? Uma campanha para você sair uma pessoa melhor para o mundo. A campanha de 21 dias de ativismo contra o racismo está completando 10 anos. Ao longo dessa década, diversas pautas passaram por suas atividades. Nos últimos anos, a questão climática vem ganhando força, justamente pelo impacto desigual que as mudanças climáticas vêm causando nas populações periféricas. Precisamos estar atentos e participativos nas decisões sobre a agenda ambiental, ressaltando o protagonismo de nossa contribuição ancestral nas questões climáticas, expressas em nossas religiões, práticas culturais e territórios quilombolas. Vamos juntos combater o racismo em todas as suas formas. Uma nova década se inicia. Seguimos na luta pela vida, pela memória, pelo futuro. São mais 21 dias e a jornada continua. Acompanhem, participem, somem forças, porque nossos passos vêm de longe e nós não vamos parar.